Olá, meu nome é Jaime Endres, sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Não se esqueça, muito importante, se inscreva no canal, dê o seu joinha, mas clique no sininho e coloque ali, receber todas as notificações. Hoje iremos responder algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer dos últimos vídeos. Muito importante, se você tem dúvidas, se você ficou com alguma questão aí que não foi bem explicada, por favor, deixe aí nos seus comentários que aos poucos nós iremos explicar para vocês. Hoje iremos explicar algumas dúvidas aí que surgiram sobre atos falhos, sobre mecanismos de defesa. A primeira das dúvidas vou ler agora para vocês. Quando fui alfabetizado, isso há mais de 60 anos, a minha professora me forçou a usar a mão direita, pois eu era canhoto. Então, comecei a escrever com a direita e não com a esquerda. O problema é que hoje a minha letra é muito ruim. O problema é que hoje a minha letra é horrível. Isso pode ser classificado aí como um ato falho? Uma outra pergunta também bem parecida com essa, que eu vou responder as duas juntas, é: professor, parabéns pelos vídeos. A escrita espelhada pode ser um ato falho? Pode falar sobre isso? Bom, vamos lá então. A questão aí da escrita. Para responder melhor essa questão, nós precisamos entender dois pontos. Primeiro, que a escrita espelhada, ela no começo da alfabetização é extremamente normal. Então, muitas crianças, elas ainda não têm muito formado na sua mente a questão dos símbolos, né? E com isso elas invertem alguns símbolos. Precisamos lembrar que a escrita, na realidade, é expressar em símbolos aí uma forma de comunicação. Então, por isso é que crianças no começo realmente se confundem um pouco. Agora, a pergunta dessa nossa ouvinte. Depende da idade, depende da pessoa. Numa criança é perfeitamente normal. Agora, se for num adulto, precisamos sim investigar o que pode estar acontecendo por trás aí dessa situação. Uma das possibilidades é a pessoa sofrer de dislexia, mas também podem estar ocorrendo aí algumas situações emocionais que sim levam a pessoa a, de alguma forma, inverter símbolos. Mas o importante aqui não é muito bem se é ou não um ato falho, mas é investigar o que está acontecendo com essa pessoa. O que leva essa pessoa a ter esse determinado tipo de comportamento. Um ponto importante que vale para todos os vídeos é o seguinte: cada pessoa, ela interpreta o mundo de uma forma. A neurociência é muito sábia nisso, quando ela diz o seguinte, que, por exemplo, um objeto, um único objeto, não é visto da mesma forma por duas pessoas diferentes. Então, por isso, por exemplo, que um carro, né? Vamos dizer, um carro, para umas pessoas é muito lindo aquele modelo de carro, para outras pessoas nem tanto. Por quê? Porque o que enxerga, na realidade, não são os olhos, né? Os olhos, eles apenas recebem os sinais luminosos, que, por exemplo, então a retina, ela capta os sinais luminosos, passa para o nervo óptico, que manda lá para a região occipital, que fica atrás da cabeça, né? Mas antes de mandar para a região occipital, ela passa pela amígdala, que é ali toda aquela questão, amígdala que está no cérebro, tá? Não a amígdala da garganta, vamos entender bem isso. Então, a amígdala é uma parte de processamento das emoções. É por isso que as pessoas, né, elas formam as imagens conforme as suas lembranças, tá? Então, o que tem tudo isso a ver com a pergunta aí que nos foi falada da escrita, né, da escrita espelho? Porque cada pessoa, ela capta o mundo de uma forma e cada pessoa transmite esse mundo que ela captou também de uma forma diferente. Por isso que é importante demais a gente entender a história de vida dessa pessoa para compreender o que realmente está acontecendo. Pode ser um ato falho? Talvez. Pode ser o inconsciente tentando mandar um sinal, uma resposta para essa pessoa. Também não pode. Mas a investigação é necessária. Precisa ser realmente feita uma investigação conforme a idade da pessoa. Escrita não muito bonita, porque a pessoa foi forçada aí a escrever com a mão direita em vez de escrever com a mão esquerda.
É importante lembrar também que o que escreve não são as mãos. Parece meio doido, né? Mas não, o que escreve é a mente, é o cérebro. Porque, veja bem, quem não tem as mãos, por exemplo, consegue desenvolver outras formas de escrever com a boca, de escrever com os pés, talvez de escrever, né, usando alguma prótese, algum aparelho aqui no pulso. Então, o que escreve, na realidade, não é as mãos. Então, não importa muito bem qual é a mão que você vai escrever, desde que você tenha realmente um treinamento para aquilo. Claro que foi errado o que a professora fez, foi muito errado. Mas, de certa forma, com um treinamento adequado, você consegue escrever com qualquer uma das mãos. Porém, qual foi o signo, qual foi o sinal que ficou dentro, gravado aí na memória da pessoa, que faz que o ato de escrever seja tão ruim, seja tão doloroso? Então, a escrita em si, ser bonita ou ser feia, na realidade tem muito mais a ver com a lembrança, com a memória de quando realmente estava sendo alfabetizado. Então, sim, nesse caso, pode ser considerado um ato falho, porque é o inconsciente tentando mandar um recado. Eu não estou confortável com isso, eu não quero isso. Então, por exemplo, não adianta ficar insistindo muito com a pessoa para que ela faça cadernos e cadernos de caligrafia, sendo que no emocional tem algo ali contido com uma dor psíquica. Então nós vemos, por exemplo, algumas crianças em estágio de alfabetização que necessitam de treinamento, necessitam de muita caligrafia. Mas tem um ponto aqui importante que eu quero aproveitar a pergunta desse nosso amigo. Crianças, por exemplo, que ainda insistem em escrever muito feio. Opa, sinal de alerta. Realmente pode ter uma dor emocional muito forte que está saindo na forma da escrita. Então, se você conhece alguém ainda em idade de alfabetização que na hora de escrever realmente escreve muito mal, escreve aí muito sem detalhe, é melhor procurar ajuda, porque pode ter uma dor emocional que, se for carregada aí para a idade adulta, infelizmente ela não vai passar, porque lembra o que a gente falou, ela não passa, ela fica ali para fora escondidinha, mas não passa enquanto não resgata, enquanto não trata. E uma última questão, aproveitando aí que a gente está nesse tema, uma pessoa também perguntou, como faço para parar de pensar nessas coisas então, ou como faço então para não realizar tantos mecanismos de defesa? Gente, o que é bom você fazer, o que é bom você procurar é ajuda. O que eu estou fazendo aqui é dar pequenos sinais, é dar aí pequenas... sabe aquela luz do óleo que acende no seu carro? Opa, tem problema no óleo. Então o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos isso, né? Acendendo uma luz aí para vocês. Então, assim, se vocês fazem isso, se vocês se identificam com isso, procurem ajuda. Porque na realidade é muito difícil essa autoanálise. É sempre importante ter a ajuda de um profissional. Procurem ajuda aí de um profissional. Já cheguem para eles com as demandas, né? Olha, eu estou com um pensamento aqui, eu realmente faço sempre a mesma coisa, eu não sei porque eu faço isso, mas eu sempre me pego fazendo a mesma coisa. E se você tiver mais alguma dúvida, viram como é bom perguntar aí nos comentários do YouTube? Comentem nos comentários aí que eu vou responder à medida do possível. Ficou com uma dúvida muito mais específica, não quer se expor aí nos comentários do YouTube? Passa um e-mail para mim. O e-mail sempre fica disponível e será um grande prazer, à medida do possível, responder aí a sua dúvida. Quem não se inscreveu ainda, é muito importante se inscrever no canal e também clicar aí no sininho de notificações.